texto, mas vai ser acima de um bloco do texto, apenas uma parte do texto. 1 Samuel, capítulo 28, quem já encontrou, diga amém. Eu vou ler dos versos 4 a 7. Diz assim a palavra: Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboia. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, diz a palavra que ele foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor, o que diz a palavra? Não lhe respondeu. Não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: Apontai-me uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: Há uma mulher em Endor, que é médium. Somente até aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, obrigado pela Tua palavra e obrigado por esta oportunidade de mais uma vez voltar a ela, meditar nela e dela extrair, Senhor, para nós vida, graça, sabedoria, direção, para vivermos os nossos dias em nosso tempo para a glória e para o louvor do Senhor. Senhor, que cada vida que entrou aqui nesta noite, ao ouvir a Tua palavra, se comprometa com ela. Não se comprometa apenas em ouvir, mas se comprometa em obedecer, Senhor, em viver de acordo com a Tua palavra. Por isso fala aos nossos corações e opera, Senhor, um milagre. Sim, Senhor, me usa nesta noite, para que eu seja um mensageiro fiel da Tua palavra. Mas opera um milagre, Senhor, no coração de cada um dos Teus filhos. Ao ouvirem a Tua palavra, o Senhor possa abrir os corações e as mentes de cada um, para viverem esta palavra, no nome santo do Senhor, amém e amém. Os irmãos podem se assentar. O título da nossa palavra nesta noite é: Deus não está em silêncio. Deus não está em silêncio. Irmãos, há silêncios que falam mais do que 1000 palavras, é ou não é? Há silêncios que falam mais do que 1000 palavras. Por exemplo, o silêncio de um pai ou mãe, quando um filho comete um ato grave e que certamente será um motivo de uma boa repreensão depois, no momento oportuno. Quem aqui teve pai ou mãe assim, que quando ele ficava quieto, o Álvaro está ali falando isso do lado do pai e da mãe. Aí, irmão Fernando, ó, falando do lado da mãe, né? E é verdade, e esses pais são os melhores, né? Que eu falava isso com meu filho também, com meus filhos, né? Quando era pequeno, eu falava assim: olha, quando almoço de família, né? E quando o filho queria fazer alguma arte, eu falava: olha, se você quiser me envergonhar, quem vai ficar envergonhado é você. O papai só vai dar uma olhada. E aí quando eu olhava, já entendi o recado. Então quem teve pais assim? Então louve a Deus por isso. Os pais que queriam nos ensinar, né? Então o silêncio de um pai, de uma mãe, quando um filho comete um ato grave, isso é maravilhoso. O silêncio de uma esposa, quando vê o marido chegar embriagado, depois de ter prometido mais de 100 vezes que não faria isso. Eu conheço casos assim, né? De esposas que não falavam nada, simplesmente ficavam quietas, aguardando aquilo passar, para depois chamar o marido num momento oportuno e falar o que tinha que falar. E essa é a melhor maneira de agir. Porque não adianta falar com o marido bêbado, que ele não vai entender nada, não vai se resolver nada. O silêncio de um amigo ou parente
que ao receber um presente que ele não queria, fica calado. Isso é muito triste, né? Quando você dá um presente para alguém e a pessoa já demonstra que não gostou, ficando calada. Aí, Jesus, esse silêncio é terrível. Ou quem sabe, o silêncio de alguém, e agora falando das redes sociais, o silêncio de alguém que não responde a um comentário provocativo que alguém coloca lá na sua rede social. Essas coisas também acontecem, né? Então eu volto a dizer, o silêncio muitas vezes fala mais do que 1000 palavras. Mas de todos os silêncios que o homem deve temer, o mais, o que todo homem deve temer, certamente de todos esses silêncios, o silêncio que deve ocupar o primeiro lugar é o silêncio de Deus. É muito grave quando Deus se silencia a respeito de uma pessoa. Quando essa pessoa não tem mais como ouvir Deus, E obviamente que eu vou apresentar as razões aqui nesta noite. Mas é de todos os silêncios, esse é o pior silêncio que alguém pode viver na sua vida. No entanto, a pergunta que devemos fazer é: por que Deus ficou em silêncio? Por que ele recusou a responder Saul? Será que Saul estava buscando a Deus com o coração sincero e verdadeiro, ou apenas sendo levado por um interesse circunstancial e imediato? Então tem uma razão para isso. Tem uma razão pela qual Deus ficou em silêncio. O que nós podemos afirmar desde o início desta mensagem é que a maior alegria de Deus é ficar em silêncio? Não. A maior alegria de Deus é falar com o homem. A maior alegria de Deus é ter comunhão com o homem. Por que nós falamos isso? Porque desde o Éden, nós vemos que Deus criou o homem, e foi exatamente isso que Deus fez com o homem. A Bíblia nos ensina que regularmente, na viração do dia, o que Deus fazia, irmãos? Era o homem que procurava Deus? A Bíblia diz que era Deus que procurava o homem, para ter com o homem, para falar com o homem, para ter comunhão com o homem. Então nós vemos que desde o início a Bíblia nos ensina isso. A Bíblia também afirma, meus irmãos, que Deus fala com o homem por meio da sua criação. Nós podemos ouvir Deus de diversas maneiras. Quando nós olhamos um céu azul estrelado, quem já teve a experiência de estar num lugar, especialmente às vezes uma roça, assim, que não tem quase luz nenhuma, e aí numa noite bem estrelada, você ficar olhando aqueles milhões e milhões e milhões de estrelas no céu. Quem já teve essa oportunidade? É algo tremendo. Eu já fiz isso muitas vezes. Aqui mesmo na vila, ainda bem novinho, quando a casa no terreno era só a casa dos meus pais, muitas vezes eu subia para lá, deitava lá e ficava vislumbrando o céu, encantado. Mas bilhões e bilhões de estrelas. Podemos ouvir Deus, quando vemos o rosto de uma criança sorrindo, Quando nós vemos uma criança, quem tem os seus netos aí, quem é que não vê Deus quando aquele netinho sorri, todo se alegra para você? É Deus se revelando. Podemos ouvir Deus falando quando vemos um campo florido e colorido. Então a própria criação é um discurso de Deus, é uma fala de Deus, é Deus se anunciando. Porém, mesmo com tantas vias e modos dados ao homem para que este chegue a Deus, o que nós vemos o homem fazendo? Fechando os seus ouvidos, fechando os seus olhos, para não ver e para não ouvir Deus. Eu digo que Saul foi um homem assim. Quando nós olhamos o perfil de Saul, Saul foi o retrato desse homem que tinha tudo para ter intimidade com Deus,
mas fechou os seus ouvidos e fechou os seus olhos. Então Saul foi um homem assim. Quando nós estudamos a palavra, nós vemos que Saul teve um profeta que foi instrumento de Deus, que Deus usou para falar tantas vezes com Saul. Quem conhece a história de Saul sabe que quem é que falou para Saul que ele seria rei? Quem foi que falou? Quem é bom de Bíblia aí? Foi Samuel. É um profeta que Deus usou para poder falar que Saul seria rei. Samuel foi usado muitas vezes para falar com Saul, mas a Bíblia diz que depois que Saul se tornou rei, ele achou que não precisava mais ouvir Deus, seguir as ordens de Deus, amar a Deus, obedecer a Deus. E o contexto desse texto nos informa que esse canal tão poderoso que Deus usou para falar com Saul tantas vezes, se você voltar ao texto, no verso 3 a Bíblia diz que já Samuel era morto e todo Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Então Samuel estava morto. Já não tinha mais esse canal, Saul já não tinha mais esse canal para poder ouvir Deus. E nós podemos dizer, irmãos, que isso também acontece na vida de muitos ainda hoje. Quantos são os filhos que lamentam não ter mais a mãe ou o pai, que antes foram tão usados para falar as verdades de Deus para eles? Quantos são os filhos? Uma vez eu evangelizando, muitos anos atrás, evangelizando na praça aqui ali onde fica a C&A, ali é a praça, da C&A ali no centro do Rio, no centro de Caxias. Pacificador, aquela é a praça do Pacificador, né? A de cima é qual a praça? Roberto Silveira, não, a de cima, da prefeitura. Acho que aquela é Roberto Silveira, né? Mas ela era na praça de baixo ali, na praça do Pacificador. Estava evangelizando ali e havia um travesti que estava ali, né? Era um evangelismo noturno. E quando nós fomos evangelizar, ele falou para a gente, dizendo assim: o que você está nos falando, a minha mãe me fala constantemente. Mas quantos filhos irão lamentar, porque não tem mais a mãe ou o pai para falar das verdades? Saul já não tinha mais Samuel. Quantos são os maridos que lamentam não terem mais a esposa, que foi um canal precioso de Deus para falar e lhes aconselhar, mesmo quando eles não lhes dava ouvidos? Então hoje, muitos maridos estão lamentando não terem mais suas esposas. E estas coisas, irmãos, elas se tornam graves e tensas quando o cerco se aperta, quando as dificuldades surgem, quando chega a doença, quando chega a velhice, quando chega um infortúnio e quando chega a solidão. E foi exatamente isso que aconteceu com Saul. Enquanto as coisas estavam tranquilas, tudo bem. Enquanto o reino estava em paz, tudo bem. Mas o texto nos mostra aqui que a situação mudou. Vamos lá. Verso 4 diz: ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. E diz o verso 5: vendo Saul o acampamento dos filisteus, que provavelmente era um acampamento grandioso, poderoso, uma batalha que seria muito difícil, diz a palavra que ele foi tomado de quê, meus irmãos? De medo e estremeceu o seu coração. Então podemos dizer que o cerco apertou para Saul, as coisas se dificultaram para ele. Os filisteus se prepararam para fazer uma guerra contra ele, e o texto nos diz que ele ficou de que maneira? Com medo, e se estremeceu o seu coração.
No caso aqui de Saul foi com a guerra. Mas no caso de muitas pessoas, o coração fica com medo e estremece também em outras situações. Há pessoas que ficam com medo e sentem o coração estremecer quando descobrem uma doença grave. Não queriam saber de Deus, mas quando descobrem uma doença grave, aí correm para Deus. Há pessoas que ficam com medo e sentem o coração estremecer quando precisam ir para uma mesa de cirurgia e não sabem se voltarão de lá. Há pessoas que ficam com medo e sentem o coração estremecer quando perdem um bom emprego e não sabem quanto tempo ficarão desempregados. E eu chamo essas e muitas outras situações como quando o cerco se aperta. Então o cerco se apertou para Saul, o cerco se dificultou para ele. E estas coisas, irmãos, entenda, podem acontecer com qualquer um. Quando o pastor fala essas coisas, isso pode acontecer com um crente e com um não crente. Mas a diferença é muito clara. A diferença é que o crente que está buscando sempre a Deus, para ele vai continuar buscando a Deus. Mas a diferença acontece quando aquela pessoa, o não crente, não está buscando a Deus e só quer buscar a Deus nessas horas, nessas situações. Saul não buscava a Deus quando tudo estava tranquilo. Saul não buscava a Deus quando não havia inimigo para guerrear. Saul não buscava a Deus quando não havia conspirações para ele combater no seu reino, quando não havia ameaças ao seu reino e à sua posição de rei. Quando ele estava ali confortado, se sentindo um rei com todo o direito, com um reino tranquilo, ele não queria saber de Deus. E infelizmente, meus irmãos, é desta maneira que muitos se comportam. Enquanto no seu reino está tudo tranquilo, eles vão levando a sua vida. Enquanto eles são reis da sua própria vida e tudo parece estar dentro do seu domínio, eles continuam a sua vida sem querer saber de Deus. Só querem saber de Deus quando o cerco aperta. E eu diria que o mundo está cheio de pessoas assim, mas infelizmente, muitos deles são atraídos para dentro da igreja, especialmente em igrejas que promovem campanhas para resolver esse mal. É ou não é? É ou não é, meus irmãos? Eu já falei isso aqui na igreja. É muito fácil encher uma igreja. É só fazer campanhas dessas coisas. É só fazer campanha contra o mal olhado. Quem acha que não tem um mal olhado por aí, né? O mundo está cheio de pessoas assim. E eu vou lá na igreja lá, se a gente instituir isso aqui, botar uma faixa ali na frente, venha participar das terças contra o mal olhado. Meu Deus. Venha participar das quartas para enfrentar os problemas financeiros. Venha participar das quintas para enfrentar as crises dos problemas familiares. Os irmãos acham que essas campanhas atraem pessoas, mas infelizmente atraem Saúls. Simplesmente pessoas que estão interessadas em resolverem os seus problemas, mas não interessadas em servirem a Deus. E ainda que isso pareça ser bom, meus irmãos, num primeiro momento, alguém pode falar assim: pastor, mas o importante é que essas pessoas estão vindo para a igreja. Então, ainda que isso pareça ser bom num primeiro momento, entenda, isso na verdade se constitui numa busca por Deus por interesses. Certamente que alguém pode buscar a Deus quando as coisas apertam, e isso nós fazemos. Certamente que uma pessoa pode fazer isso, mas isso deve ser, e aí vem um detalhe que a gente tem que entender:
Mas isso deve ser um ponto de partida e nunca ser um ponto de conveniência. Há uma diferença muito grande. Alguém pode vir para a igreja quando o cerco aperta, mas isso ser um ponto de partida. Ele veio porque aconteceu um problema na saúde dele, e a partir daquilo ele passou a vir, buscar e servir e adorar e querer Deus. Isso foi um ponto de partida. O que não pode ser é um ponto de conveniência, onde a pessoa só vem quando essas circunstâncias estão acontecendo. E aqui entra uma pergunta que nós devemos fazer. Então, diante disso, eu pergunto: Deus estava errado em não responder Saul? Deus estava errado, meus irmãos, em não responder Saul? Você gosta quando alguém te procura somente por interesse e nunca pelo prazer de ser seu amigo, de ser seu irmão? Não sei se você já teve alguém assim, seja na vizinhança, seja na família, seja no trabalho. Alguém que quando ia falar contigo, você já sabia assim: lá vai vir algum pedido. Alguém já teve algum conhecido assim, né? Eu me lembro de num trabalho, numa empresa, que era assim, quando tinha um camarada lá que quando vinha falar com a gente, era para pedir R$5, porque estava faltando para a passagem, né? Ele só procurava por interesse. Então, se nós não gostamos de pessoas assim, eu pergunto: será que Deus é obrigado a gostar? Certamente que não, meus irmãos. Certamente que não. E por que Deus não quis responder? Por que Deus não quis responder Saul? Porque Saul demonstrou muitas vezes que não se importava com Deus. E aqui entra uma questão importante que nós também devemos destacar. Saia pelas ruas, né, se lhe fosse permitido fazer isso, saia pelas ruas aqui, na Vila São Luís, e pergunte a 1000 pessoas se elas se importam com Deus. E eu creio que dessas 1000 pessoas que você perguntar, a pergunta é o seguinte: Deus é importante para você? Se você sair por essa rua e perguntar isso a 1000 pessoas, eu diria que 900 ou 950 pessoas vão responder: claro, a Deus é a pessoa mais importante que eu tenho na minha vida. Somente uns 50 vão dizer que não, e esses provavelmente serão os ateus, né, que responderão que não. Mas nesse ponto que eu quero destacar, eu diria que os ateus serão mais sinceros do que muitos que responderão: sim, Deus é muito importante na minha vida. Porque destes 900 ou 950 que dirão sim, eu posso dizer que mais da metade não se importam com Deus de verdade. Pois se importar com Deus de verdade, ouça isso, implica em obedecer a sua palavra e seguir os seus mandamentos. Não se tem como se importar com Deus apenas de palavras. Não tem como se importar com Deus apenas mentalmente. Saul desobedeceu a Deus quando Deus mandou que ele fosse lutar contra os amalequitas e destruísse tudo que estivesse à sua frente. Saul desobedeceu a Deus, né? Saul desobedeceu a Deus quando não esperou o profeta Samuel e ofereceu sacrifício que não era devido a ele sacrificar. E nesse texto aqui nós temos uma desobediência, eu diria que derradeira, de Saul. Porque diante do silêncio de Deus, qual foi a solução que Saul deu? Se Deus não quer falar, se eu não posso ouvir Deus falar comigo através do profeta, através dos canais tradicionais, eu vou procurar então outro canal. E diz o texto que ele foi procurar o quê, meus irmãos? Uma médium. Alguém que falava com os mortos.
e que pela lei de Deus, pela palavra de Deus, já era algo proibido, que o próprio Deus proibia, na própria lei de Deus. Irmãos, entenda isso. Nós precisamos, primeiro, saber, e segundo, anunciar que não há reverência real a Deus sem obediência. Essa reverência formal, essa reverência retórica. Ah, Deus é tão importante para mim. Ah, eu não sou crente não. Eu não sou da igreja não. Tem pessoa já fala assim, né? Ah, eu não sou da igreja não. Ah, eu não sou crente, eu não sou da igreja como você. Ah, mas olha, Deus é tudo para mim. Irmãos, entenda, não há reverência real a Deus sem obediência. Saul queria reverenciar a Deus quando lhe era conveniente. Saul queria exaltar a Deus quando lhe era agradável. Então, se não obedece, não tem reverência. Se não obedece, não ama. Se não obedece, não o busca de verdade. Porque a maneira que nós temos de mostrar nossa reverência de fato a Deus é obedecendo a Deus, é obedecendo a sua palavra, é obedecendo aquilo que Ele nos diz. E qualquer coisa que fuja desta verdade, entenda, é uma vã tentativa de se desculpar. E nós precisamos saber disso e anunciar isso. Então, quando alguém vir lhe falar, dizendo, ah, Deus é tão importante para mim, e se você souber que aquela pessoa claramente está desobedecendo a Deus, tenha coragem do Espírito Santo para dizer, em amor para essa pessoa, dizer, meu irmão, meu amigo, meu parente, entenda, não há reverência real a Deus se não houver obediência. Deus quer uma obediência amorosa e não um amor vazio. Ah, mas ninguém pode duvidar do meu amor. Podemos sim. Se esse amor for vazio de obediência, se esse amor for vazio de fidelidade, se esse amor for vazio de compromisso. É claro que não há amor nesse lugar. Um marido que diz que ama a esposa, mas não é fiel a ela. Um marido que diz que ama a esposa, mas não tem carinho por ela. Um marido que diz que ama a esposa, mas não tem compromisso com ela. Eu pergunto, isso é amor? Isso é amor, meus irmãos? Não, claro que não. Da mesma forma com Deus. Então Deus deseja de nós uma obediência amorosa e não um amor vazio. E isso tem que valer para nós, e nós precisamos anunciar isto, meus irmãos, ao homem e à mulher que pensa que uma reverência artificial e superficial irá enganar a Deus. Não vai. Deus não se engana, meu irmão. Uma reverência superficial pode enganar a mim, pode enganar você, humanos, mas a Deus não. Deus não se deixa enganar. E Saul achava que Deus se importava mais com sacrifício do que com obediência. E teve que ouvir da boca do próprio Samuel isso. E aí é aquele versículo que nós gostamos tanto de falar, né? Obedecer é melhor do que... Quem conhece esse versículo? Obedecer é melhor do que... E às vezes tem até mães que falam isso para o filho, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. E isso está dentro do contexto em que Samuel falou isso para Saul. Quando Saul achou que a ordem que Deus deu para aniquilar todos os amalequitas, inclusive os bois, Saul poderia desobedecer essa ordem, preservando os bois e os gados, para poder usá-los como sacrifício a Deus. E aí Deus mandou dizer para Saul por meio de Samuel: obedecer é melhor do que sacrificar. E quando nós vamos ao Novo Testamento, nós vemos um eco deste pensamento, desta verdade, sendo repetida por Jesus.
quando o próprio Jesus disse que aquele que tem os meus mandamentos e faz o que, meus irmãos? E os guarda no sentido de obedecer, ele diz o que? Esse é o que me ama. Então não pode haver dúvidas sobre isso, que amar a Deus anda de mãos dadas à obediência a Deus. No tempo que nós vivemos, isso foi desassociado lá fora. Mas o ruim é quando isso é desassociado aqui dentro. Quando há muitas pessoas dentro da igreja que pensam que essas duas coisas podem ser separadas. Não, eu amo a Deus do meu coração. Mas entenda, ame a Deus. Ame a Deus, e Deus deseja uma obediência amorosa. E a pior coisa que pode acontecer ao homem é exatamente isso. Ele achar que Deus só lhe seja útil nas horas da dificuldade e do aperto. Então foi por isso que Deus ficou em silêncio, dizendo: eu vou dar uma lição a esse Saul. Ele está querendo simplesmente uma resposta, ou ele está querendo simplesmente uma solução para o problema que ele está enfrentando, que é a guerra contra os filisteus. Deus ficou em silêncio, e tinha todo o direito de ficar em silêncio. Saul deveria entender isso e buscar se consertar perante Deus. Se consertar na sua soberba, se consertar no seu desejo que tinha de prevalecer acima de qualquer outro, e até mesmo de prevalecer sobre o silêncio de Deus. Porque Saul pensou assim, né? Deus não quer me responder? Vou procurar outro. Deus não quer falar comigo? Eu vou procurar outro caminho. Então, Saul, até nessa atitude, ele mostra que ele queria prevalecer acima até do próprio Deus. E hoje nós vemos pessoas que farto, vasto, enorme de opções e caminhos espirituais criado pelo diabo para conduzir o homem longe de Deus. Há um leque espalhado por aí, perto de tantas pessoas. E esse leque envolve o leque do ateísmo, o leque das crenças esotéricas, do naturalismo, do espiritismo, e no caso do texto, da necromancia, que é a ação de buscar consultar os mortos para obter respostas ou consolos espirituais e emocionais. Saul não conseguiu o consolo da parte de Deus, e Saul não iria conseguir o consolo de Deus. Há pessoas que querem ser consoladas ou terem uma palavra de conforto de Deus, mas não querem abandonar os seus pecados. E são essas pessoas que vão buscar respostas de Deus, vão buscar respostas fora de Deus. Mas a resposta que é muito famosa no Brasil, eu não vou falar o nome dele, mas quem é dos mais antigos, era o principal médium do Brasil. Pessoas vinham de todas as partes do Brasil e do mundo para ter com esse médium. Mas ainda que isso tivesse a aparência de ser algo bom, meus irmãos, e a aparência do velhinho, vamos assim dizer, do médium, era uma aparência até aparentemente agradável, né? A pessoa olhava assim e falava assim: mas esse velhinho não vai fazer mal para ninguém. Mas a Bíblia nos ensina que o diabo, até mesmo ele veste vestes de quê, meus irmãos? Ele se transveste de quê? De anjo de luz, para enganar. Eu me lembro que eu assistia essas reportagens e ficava ali, e essas pessoas vinham até ele, a esse médium, pois essas pessoas estavam querendo saber de Deus. Elas não estavam querendo saber de Deus, mas elas estavam querendo saber, na verdade, de si mesmas, problemas que estavam enfrentando. Outros médios, hoje em dia, estão por aí, e multidões estão indo atrás deles,
Mas essas pessoas fazem isso não porque querem obedecer a Deus, ou querem servir a Deus, ou querem andar com Deus. Na verdade, essas pessoas fazem isso tal como Saul fazem, simplesmente querendo uma resposta imediata, uma resposta para resolver o seu problema que estão enfrentando. O cerco apertou, a dificuldade aconteceu, e aí essas pessoas precisam de uma resposta que venha de Deus, e se não vir de Deus, que venha de qualquer lugar. Esse é o pensamento de muitos. Mas o silêncio de Deus para com Saul, meus irmãos, entenda, não é a regra. O texto nos mostra que Deus fez isso por uma razão bem clara. Saul estava em desobediência. Saul não queria saber de Deus. Saul só buscou a Deus por um interesse de resolver um problema circunstancial. Mas o silêncio de Deus não é a regra. Pois Deus, desde o princípio, como eu já falei, Deus tem procurado o homem para falar com o homem. No início, por meio dos profetas. E nos últimos tempos, a Bíblia nos fala que Deus falou ainda de uma maneira ainda mais especial. Eu quero abrir com os irmãos em Hebreus, capítulo 1. Vamos lá em Hebreus, capítulo 1. Vamos ver a maneira especial que Deus falou nos últimos tempos e tem falado. E quando nós falamos de últimos tempos, é esse tempo que nós estamos vivendo. Abra comigo Hebreus, capítulo 1, e vamos ver o que diz. Hebreus 1, verso 1 até o 4 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, Deus nos falou por meio de quem, meus irmãos? Através do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Esse Filho que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém, igreja? Então Deus agora tem nos falado de uma outra maneira. Ele veio nos falar não simplesmente por meio de um código ou de uma linguagem qualquer, mas agora Deus veio nos falar através do seu próprio Filho, através do próprio Jesus. E mesmo tendo todo o direito de se calar e exterminar a humanidade pecadora, porque a Bíblia diz que todos estavam em desobediência a Deus, Deus tinha todo o direito de se calar diante da humanidade, exterminar. Deus fez o contrário. Deus quis falar, e falar de um modo especial. Deus escolheu um outro caminho para falar com a humanidade. E esse caminho, como nós falamos pela manhã, compreendeu se encarnar, se tornar homem, viver entre nós e se ofertar a si mesmo como sacrifício pelos nossos pecados. Então nós podemos dizer, meus irmãos, que a morte do Filho de Deus na cruz é o maior grito de amor de Deus pela humanidade. É o grito de Deus pela humanidade. É Deus falando com a humanidade. É Deus gritando: eu te amo, e isso me fez morrer por ti. É a voz de Deus ecoando no tempo, nos séculos, em todos os lugares. Mas o diabo faz de tudo para que o homem não ouça esse grito, criando distrações, levando o homem para longe de Deus. E infelizmente ele tem conseguido êxito com relação a muitos. Mas você que entrou aqui nesta noite, saiba que
a resposta que você mais precisa não é a resposta para um problema circunstancial que você está enfrentando. E eu creio que todos nós aqui temos um problema circunstancial em que nós precisamos de uma direção de Deus. Mas entenda, a resposta que você mais precisa não é para esse problema circunstancial. Mas, acima de tudo, é o consolo que mais nos conforta de fato. É a paz real que o mundo não pode nos dar. E tudo isso só pode ser encontrado quando nós nos rendemos a Cristo e decidimos viver a nossa vida para Ele. Saul teria esse consolo. Saul saberia o que fazer. Saul teria a direção de Deus se ele tivesse escolhido servir a Deus de verdade, amar a Deus de verdade. Porque quando nós vemos a história de Davi, é completamente diferente. Davi amou a Deus, foi um servo de Deus, enfrentou as mesmas coisas que Saul. Teve que enfrentar guerras, conspirações, problemas, mas nós vemos muitas vezes o próprio Deus falando com Davi, dando a direção a Davi. Então, o que mais nós precisamos, irmãos, é nos render a Cristo. E o Evangelho é o grito de amor de Deus ao homem. Amém, meus irmãos? Deus está gritando. E Ele está gritando através da sua palavra, do seu Evangelho. Deus não está em silêncio. Ele criou o homem e demonstrou desde o início que queria se comunicar com o homem. Mas esta comunicação, entenda isso, não poderia ser pautada no interesse ou na necessidade apenas. Mas essa comunicação, essa relação, deveria ser pautada acima de tudo no amor e na obediência. E nós vimos isso desde o início. Deus se comunicava com o homem, Deus criou todas as circunstâncias para o homem viver em paz, mas Deus pediu uma coisa ao homem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas de uma não poderás comer. Será que ao dar essa ordem ao homem, o que estava em jogo era o comer ou não comer do fruto? Era isso? Não. O que estava em jogo era obedecer ou não obedecer. Amém, meus irmãos? Isso sempre foi a questão principal. A questão principal não foi o fruto. A questão principal, desde o início até os nossos dias, é a obediência verdadeira, o amor verdadeiro, o compromisso verdadeiro. O homem desobedeceu. E o pior de tudo, boa parte da humanidade continua desobedecendo. Deus poderia ficar calado, mas preferiu dar seu último e mais poderoso grito, chamando pecadores ao arrependimento. A voz de Deus pode ser ouvida, irmãos. Deus não está em silêncio. E a voz de Deus pode ser ouvida cada vez que um pregador sobe num púlpito, cada vez que a mãe lê a Bíblia para um filho, cada vez que um filho ou uma filha de Deus sai pelas ruas para anunciar Cristo. É Deus falando, é a voz de Deus falando. Em tudo isso Deus está falando, e as palavras derradeiras da Bíblia, repetida muitas vezes, quando você vai em toda a palavra, mas chega lá no livro de Apocalipse, tem uma frase lá que é derradeira, repetida muitas vezes. Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, diz ao mundo, diz ao homem. É Deus chamando o homem. Ele está falando, mas chegará o dia, sim, em que ele se calará. E não haverá, então, mais espaço para a salvação. E aí o que resta é o que a Bíblia diz. Nesse espaço só vai haver uma coisa: choro e ranger de dentes.
Deus está falando, meu irmão. Deus está falando, meu amigo. E a voz de Deus está ecoando por toda a terra. Então você que já ouviu a voz de Deus e decidiu obedecê-la, né? Você que já ouviu a voz de Deus, eu pergunto, já decidiu obedecê-la? Se sim, glória a Deus por isso. Deus vai continuar conduzindo a tua vida. Se você já ouviu a voz de Deus e decidiu obedecê-la. Mas entenda, não busca a Deus apenas quando o cerco aperta. Não é proibido buscar a Deus quando o cerco aperta. O que é proibido é buscar a Deus apenas quando o cerco aperta. Nós estamos buscando Deus aqui sempre. Nós estamos buscando quando as coisas estão boas, quando não estão boas. Quando as coisas estão tranquilas ou tumultuadas. Mas há muitas pessoas como Saul, que só querem buscar a Deus quando as coisas estão ruins, quando o cerco aperta. Não busca a Deus apenas quando o cerco aperta. Queira a Deus todos os dias da tua vida. Deus não ficou em silêncio. Ele nos falou através da linguagem universal chamada amor. E a maior expressão dessa linguagem nos foi dada na cruz. Se alguém quer ouvir Deus, olhe para a cruz. O maior grito de Deus está ali. A voz mais poderosa de Deus está ali. Então que a graça de Deus abra os teus ouvidos espirituais nesta noite, para que você ouça a voz de Deus e receba a salvação que vem da cruz. Você que já ouviu essa voz, diga glória a Deus, obrigado Senhor, e eu quero ouvir essa voz todos os dias. Mas você que está ouvindo essa voz, não hesite, renda-se ao Senhor e viva para a glória dele todos os dias da tua vida. Nós vamos nos colocar de pé e vamos orar nesta noite. E vamos agradecer a Deus, porque essa voz já falou poderosamente no nosso coração. Mas se você está aqui nesta noite, ouvindo a voz de Deus, e quer tomar essa decisão de viver para a glória de Deus, e tornar isso público para todas as pessoas, você pode fazer isso vindo aqui à frente, para que eu possa orar por você e abençoar a tua vida. Mas você que já ouviu esta voz, já é um servo de Deus, feche os teus olhos e comece a agradecer ao Senhor. Comece a dizer: Senhor, obrigado, porque eu era surdo para ouvir esta voz, eu era cego para não ver a tua graça, a tua glória. Mas o Senhor abriu os meus olhos, o Senhor abriu os meus ouvidos, o Senhor abriu o meu coração, Senhor, para receber esta graça maravilhosa, esta salvação maravilhosa. A tua voz ecoou forte dentro dos nossos corações, Pai, e hoje nós estamos aqui por isso, meu Pai. Nós não estamos aqui porque o cerco se apertou. Nós não estamos aqui, ó Deus, buscando uma solução circunstancial para um problema que nós estamos enfrentando. Não, nós estamos aqui porque te amamos, queremos te obedecer, queremos te servir, queremos te honrar todos os dias da nossa vida, Senhor. E nós oramos por aqueles, Pai, que não tem esse entendimento, seja na nossa família, seja na nossa relação de amigos, pessoas que nós conhecemos, para que possam ouvir a tua voz, Senhor, e ouvindo a tua voz possam se render a ti, viverem para a tua glória, viverem também para a exaltação do teu nome. Por isso nós oramos nesta noite, Pai, em primeiro lugar, te dando graças, porque o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a tua luz. O grito do Senhor ecoou no nosso coração. Mas nós oramos também, Senhor, por aqueles que nós amamos, nossos familiares, nossos amigos, pedindo a salvação destas vidas. Vidas que até mesmo um dia estiveram na tua casa, vidas que até mesmo um dia caminharam com o Senhor, mas foram enganadas, foram atraídas por este mundo, estão vivendo no mundo. Mas Senhor, que o Senhor possa ir de encontro a estas vidas, nossos familiares, nossos amigos, nossa parentela, e trazê-los de volta para o Senhor.
que a tua voz ecoe no coração destas vidas também. Senhor, nós te pedimos isso e te agradecemos no nome santo de Jesus. E aqueles que já ouviram a voz de Deus, dê glória a Deus, diga obrigado, meu Deus, por esta voz que falou alto no meu coração. Amém.